Boa tarde para vocês, pessoal da terceira série. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nosso encontro aí de ontem, né, falando sobre os assuntos, né, da nossa apostila, sempre com textos bastante interessantes, né? Então, falando em textos, do básico e do principal, né, da prova de vocês, eles vão estar ligados a essa questão da classificação textual, os gêneros textuais, os tipos textuais, né? Como é que vocês vão reconhecer, como não, tudo. Então, hoje nós vamos fazer assim, um apanhado mais geral. Vocês vão perceber que os textos vão estar muito próximos dos últimos assuntos que foram dados, né, que nós conversamos, que foram aqueles os facto genres, né, o factor tests. Se não me engano, nós chegamos a ver até os textos literários, se eu não me engano, né? Nós chegamos a ver. Só que dessa parte a gente só vai ver a primeira. Vai ser cobrado até o final, que são os factor tests, né? Os factor tests são textos que merecem ser muito bem estudados, merecem ser muito bem entendidos por vocês, porque cada vez mais comum a cobrança de questões, né, com esses textos. Às vezes ele nem pergunta que tipo textual, às vezes o concurso, a banca não pergunta isso. Às vezes eles utilizam-se desses textos para, às vezes, fazer uma pergunta, tirar dali um pequeno detalhe que não tem nada a ver com produção textual, às vezes tem a ver com a gramática, então tira um negocinho dali, como nós vamos ver aqui. Mais à frente tem um texto que eu fiz questão de colocar algumas coisas assim para mostrar para vocês que nem tudo aí nem tudo que vocês falam sobre inglês, que inglês é o terror, não é, nem sempre. Então, também vamos fazer a prova com calma, nada de correr, não deixem questões em branco. Vocês têm um péssimo hábito de deixar questões em branco. Não deixe a questão em branco, faça. Né? O risco de você errar, de acertar, existe. É 50%, a partir do momento que você faz a questão. E o risco de você errar 100% é deixando em branco. Tá? Então não vamos fazer, não vamos usar desse tipo de artifício que já está bem caducado já, né? Coisas que já estão mais do que ultrapassadas, né? Pessoal, olha só. Então, vamos aqui, ó, olhando aqui para o texto, está no slide. A primeira coisa que a gente observa é se tem figuras. Tem figuras? Tem. Tem a figura de um objeto, uma estátua, uma estátua, parece que é numa ilhota, né? E parece ser uma representação oriental, né? Então pode ser chinesa, em algum lugar ali deve ter. Então vamos ver aqui o texto, que eles podem, provavelmente vão dizer o que é. Então vamos lá. Olha o nome da cidade. Kanyakumari. Né? Is situated in a southernmost tip of India. Olha aí. Olha onde é na Índia. Então vamos nos reportar de todos os nossos conhecimentos para a Índia. Né? It is the meeting place of the Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea.
Então, quer dizer, o ponto de encontro, né, do Oceano Índico, da Baía de Bengala e do Mar Arábico. One has to travel through Chennai or Kerala to reach Kanyakumari. Então, uma vez que viajamos, né, viajamos através de Chennai ou Kerala, né, para chegar até a Kanyakumari. There are plenty of buses organized by the governments of Tamil Nadu and Kerala to take tourists to Kanyakumari. Então, tem muitos ônibus, né, que são organizados pelo governo de Tamil Nadu ou Kerala, que provavelmente é onde o município, a cidade onde fica esse local, né, para levar os turistas para lá, Kanyakumari. The Vivekananda Rock is known for its serenity. Então, quer dizer, o rock aí não é no sentido de música, é no sentido de agitação, né? Então, a agitação de Vivekananda é conhecida por sua serenidade. Então, quer dizer, que não é muito rock and roll mesmo, não. É sereno, né? This is the place where Swami Vivekananda spent years in meditation. Agora nós estamos chegando lá. Ó. Esse é um lugar onde Swami Vivekananda gastou anos em meditação. The temple of Kanyakumari is a delight. Então, quer dizer, uma delícia, um deleite, né? O templo de Kanyakumari. It is known for the large number of devotees who throng. Eita, essa palavra aí não é muito conhecida, né? Who deve ser through, né? Who through the temple during every season. Então é conhecido por um largo número de devotos, muitos devotos, os quais eles curtem, né, o templo durante todas as estações. Então é um lugar que é provavelmente religioso, né, e que tem uma ligação muito grande com fiéis. Então, the Diamond Rose Ring, Diamond Nose Ring on the deity provides a lustre that one can see from the fairly far distance. Então, olha só, o diamante que está no anel do nariz, né, como um anel, né, no nariz, provides, quer dizer, provê, né, nos deixa ver, né, um lustre, o lustre no sentido da claridade, né, a luz, né, que qualquer pessoa pode ver, né, from the far distance, de uma distância bastante longa de lá, bem afastado. Pilgrims offer prayers at this place of their forefathers. Os pilgrims, né, que são os peregrinos, né, eles oferecem pregação, né, num lugar onde já se passaram os pais das pessoas que foram lá, né? The setting sun and the rising sun are delightful spectacle, quer dizer, é espetacular, né? E delicioso, né? Tanto o pôr do sol como o nascer do sol nesse local. Hundreds gather to watch both of the sites. Então, centenas, né, estão sempre aptos, né, estão sempre prontos, né, para assistir ambos o pôr do sol e o nascer do sol, que são os sites que ele fala aí, que ele está dizendo aí. A visit to Kanyakumari creates the desire to visit the place again and again. Então, a visita a Kanyakumari
Kanyakumari, né? Cria o desejo de visitar o lugar novamente e novamente. Né? Tourists worldwide visit this place, irrespective of caste, creed or color, every time of the year. Então, turistas de todo lugar do mundo visitam esse lugar, independente do credo, da cor, né? Da religião, né? Qualquer momento do ano. Então, isso é um texto que, se a gente for trabalhar no sentido da classificação dele, do texto, nós vamos perceber que é um texto que usa um determinado fato, um determinado elemento, que e conta-se, né, o que acontece ali. Você vê que falou-se aí do Kanyakumari, que é o local sagrado. Mas em nenhum momento se falou do que se tratava o Kanyakumari, se era budista, se era uma outra religião, né? Daquela área ali da Ásia, ali, que tem vários tipos de religiões, né? Tem vários credos budistas, tem os muçulmanos. Eles não disseram, né? Simplesmente só colocaram que existe esse local que é visitado por milhões e milhões de pessoas que são peregrinas. Descreveu até o monumento, dizendo que existe um anel de diamante, né, no nariz da estátua e que se reflete a uma distância, onde as pessoas podem reconhecer o local. Descreveu até onde é o local. Olha, é um local que fica sudoeste, né? Sudoeste da Índia, onde o encontro do Oceano Índico, a Baía de Bengala e o Mar da Arábia. Então você vê que usou-se, né, a figura, o local, para tratar de mostrar que ali é um ponto turístico e que muitas pessoas que vão para lá querem mais voltar novamente, independente do credo e da religião, do credo e da cor. Está aí. Então você percebe que isso daí. Então, esse é o tipo do texto que a gente chama de factual. Os textos factuais, eles têm o que a gente chama de pano de fundo. O pano de fundo é alguma coisa que faz se falar de outra coisa. Então, usou-se aí a questão do ponto turístico, do que é, para dizer que ali é um ponto turístico, muitas pessoas vão e tal, contar que as pessoas que vão lá querem voltar. Então você teve descrições dentro de um pano de fundo factual. Então, esse daí é o chamado texto factual description, né? Can attest factual, né? Description. Information report, eu acho que não é. Porque information report é você vai fazer um relatório sobre alguma coisa, informando alguma coisa. Procedure também não, porque já está dizendo, é um procedimento. Você precisa de etapas, né, para contar do que é aquilo, tem que ter protocolos, né? Não tem nada disso. E explanation também não é, porque explanation é você ter alguém que conte alguma coisa. E aqui está só colocando em forma de texto. Então, olha, a resposta dessa número 1 é a letra C. Factual Description. Tá? Vamos passar de slide. Bom, aqui nós temos o segundo slide. Tá? Que primeiro nós sempre vamos observar as figuras. Antes de ler o texto, observa as figuras. Você vê uma militar e um militar, né? Ali do lado esquerdo de quem vê, né? Então tem What is Article 15? O que é o artigo 15?
Do que se trata esse artigo 5º? Interessante que os militares eles trabalham muito com isso, né? De acordo com os artigos deles, né? As normas, as leis, as regras, né? Os regulamentos. Né? Então, ali o artigo 15. Embaixo ali ele coloca: If a military member gets into trouble for a minor offense or it does not require a judicial hearing, Article 15 of the Uniform Code of Military Justice allows for the commanding officer to decide the innocence or guilty and administer the punishment for the offender if necessary. Olha só, se um membro militar estiver com algum problema por ser de uma pequena ofensa, quer dizer, se for de baixo, né, de baixa periculosidade, cometeu algo, uma coisa mais simples, e requisitar o ouvido, né, da justiça, o artigo 15, tá, que cobre a justiça militar do código, né, de uniforme, o código da farda, permite que o commanding officer, quer dizer, o comandante, decida sobre a inocência ou a culpabilidade, né? Ou a culpa, né, de um administrador, dando a ele também a sua punição, se necessário for. Então, quer dizer, o artigo 15 dá ao comandante, né, que não precisa vamos dizer, aquele tipo de, vamos dizer assim, culpa, né, que tenha, seja de baixa culpa, baixa punição, a punição simples, dá ao comandante a ideia. Isso daí é o que, gente? Isso aí é uma regra, né? Nós estamos lendo aí uma regra. Vamos ver ali olha aí, Military Protocol, Titles of Position. Então é um protocolo militar. Olha lá, Sir and Ma'am, né, are proper forms to address for a senior officer. Então, Sir e Ma'am são vamos dizer, a maneira correta de se dirigir a um oficial, né? A um oficial superior, né? The officer who commands a ship is addressed captain, regardless of rank. Então, independente do rank, quer dizer, da hierarquia, o oficial que comanda o navio deve ser tratado como captain. The commander of an Army, Air Force or Marine Corps unit may be referred to as the commander or the commanding officer. Então, se você estiver comandando alguma tropa, né, algum serviço do Exército, da Aeronáutica ou do Corpo de Fuzileiros Navais, você deve se reportar a pessoa como the commander ou the commanding officer. Tá? Other important positional titles may be used in place of rank. For example, Surgeon General, surname. Então a gente usa o sobrenome do general, né? Quando está em uma posição hierárquica muito alta, então a gente usa o nome General fulano de tal, né? O Surgeon General de fulano de tal. Descriptive position titles may be used in place of rank. Então a descrição da posição pode ser usada no lugar do ranqueamento, no lugar da hierarquia. Então, por exemplo, um major pode se dirigir a um coronel como coronel, né?
Descriptive position titles may be used in place of... eu já falei. For example, dentists and physicians may be addressed as doctor and clergy as chaplain, regardless of the rank. A mesma forma, independente da hierarquia, nós devemos nos dirigir, por exemplo, se a pessoa tiver se for dentista, a gente vai chamá-lo de doctor. Né? Se for physician, se for físico também, a gente chama de doctor. E se for um clérigo, quer dizer, se for da igreja, nós chamamos ele de chaplain, que é o famoso capelão aqui na hierarquia militar do Brasil, né? Independente, regardless of the rank, quer dizer, independente da hierarquia. Gente, o que é isso aí, de novo? Não é um protocolo? E o que nós falamos? Nós até tocamos nesse assunto no slide passado. O protocolo é o que a gente chama, um gênero textual que na língua inglesa eles chamam de procedure, tá? Então é a letra C. Factory count é usar um determinado pano de fundo, um assunto de pano de fundo, para recontar alguma coisa. Explanation já está dizendo explanar. É alguém vir e contar alguma coisa a vocês, explanar um determinado assunto ocorrido ou explanar um objeto de que que não se tenha noção e que a pessoa seja apta a falar. O factual description foi o primeiro slide, né? Usou-se um elemento factual, que foi o ponto turístico, para descrever alguma coisa. Descrever como ponto turístico ali é interessante, que muita gente vai. Ok? Vamos passar para o terceiro slide. As coisas não são também bicho de sete cabeças, é só saber as regras, né? Eu sempre falo para vocês, em inglês tem que saber regra. Sabendo as regras fica mais fácil. Então vamos lá. O texto ao lado foi escrito e elaborado por um grupo de alunos amigos do segundo ano do ensino médio para apresentação numa feira estudantil. O texto mostra as razões pelas quais os alunos acreditam que não vale mais a pena a escola cobrar o homework, o trabalho de casa. Interessante, né? Assinale a opção que apresenta uma classificação para o texto dentro dos Genres Tests. Então, vamos ver aí, vamos encontrar, vamos dizer se ele é uma discussão é o quê? Um debate, onde você tem vários pontos de vista, cada um coloca um ponto de vista. Né? B, a procedure recount, quer dizer, você recontar, né, algo, um procedimento qual é dado para alguém. Letra C, explanation, diferentes, muito parecido com as discussões, né? A explanação, alguém vai colocar um determinado assunto para você. Né? E o persuasive test, que é um texto persuasivo que está tentando te convencer de algo. Ele já deu a dica aqui, né? Um ano estudantil que mostra razões pelas quais os alunos acreditam que não vale mais a pena a escola cobrar o homework. Então vamos ver o texto dele lá. Homework should be banned. Olha aí, ó. O trabalho de casa deveria ser banido. Tá? Most little kids get far too much homework. Muitas pequenas crianças, a garotada, tem muito trabalho de casa. Our class believes homework should be banned in primary school. A nossa classe, né, a nossa turma, acredita que o trabalho de casa deve ser banido da escola primária. Então, nem nada deles, não, da primária. Firstly, primeiramente, it's well known that kids are not as fit as they should be. Então, acredita-se que os meninos pequenos da escola primária não são tão o fit aí na seguinte ideia, são tão responsáveis assim, como eles dizem ser, né? Como eles deveriam ser, should be. Sitting around for hours doing homework is dreadfully unhealthy. Eita, olha essa. Sentar em algum lugar por horas
para fazer um trabalho de casa é extremamente insalubre. Insalubre, faz mal para a saúde, aqui está falando aí. Secondly, kids work hard at school all day, so they need time to relax and refresh their brains. Segundo, a garotada trabalha muito, né? Estuda muito na escola durante todo o dia. E eles precisam de um tempo para relaxar e refrescar os seus miolos, né? Seu cérebro. Worrying about homework causes stress for kids and frustration for parents. Então, a preocupação com o trabalho de casa causa estresse para os meninos, a garotada, e frustração para os parentes, né? Para os pais. Thirdly, terceiramente, como não existe terceiramente, em terceiro lugar, né? Homework is hazardously difficult to complete for many kids. Então, o trabalho de casa é razoavelmente, ou hazardously, nesse sentido aí, razoavelmente difícil de se completar pelas próprias crianças, por muitas crianças. Therefore, they need help from the teacher and lots of resources which they can't get at home. Então, no entanto, eles não têm, no entanto não, therefore, daí, né? No sentido aí, você pode dar vários sentidos aí, né? O therefore. Mas o sentido que eles têm aí é o seguinte, que, no entanto, é mais no entanto mesmo, no entanto, eles necessitam de ajuda de professores e de alguns recursos que eles não têm em casa. E concluindo, nós acreditamos que o trabalho de casa, which is really just more schoolwork, os quais são, na realidade, somente trabalhos de aula, should be banned should be done at school and banned to entirely. Quer dizer, eles acreditam que o trabalho de casa deve ser banido da escola e não deve ser feito na escola e banido inteiramente de casa, né? Então, vocês têm um texto aí interessante, que é um texto convincente, que eles estão usando de vários argumentos, mostrando que o trabalho de casa é inapropriado para ser feito em casa pelas crianças da primary school, né? Então, nós estamos diante de quê? Letra D, um texto persuasivo, que era o que nós já tínhamos visto em português ali no tema ali. Ele já deu toda a dica ali, tá? E aqui concluímos. Então, resposta número 3 é letra D de dado. Tá? Vamos passar para o quarto slide. Olha que coisa interessante aí, o quarto slide. O quarto slide, ele mostra o Trump, né? Trump 2020, que é agora, né, as eleições. À frente, um americano como voter, que é o eleitor, tentando pegar o quê? O cartaz ali que o Trump está fazendo, como se ele fosse um peixe. Quer pegar ali a isca, né? Covid Vaccine for You. Então, o Trump está usando desse argumento da vacina para angariar eleitores, né? Os eleitores estão querendo desesperadamente a vacina e ele está dizendo, eu vou dar vacinas para vocês. E eles estão ali, né? Vamos votar nele, porque ele vai conseguir. Vamos ver do que se trata o texto aqui. Essa charge foi publicada recentemente no The Guardian, jornal em inglês sensacionalista. É mesmo. The Guardian assinale a opção que interpreta a charge. Letra A. Trump promises to get the COVID vaccine and the voters will elect him. Sim. Por que não?
ele promete a vacina, foi isso que nós entendemos, e os eleitores votam nele, né? Interessante. Letra B. Trump promises to get the COVID vaccine, then the voters will elect him. Então, ali, ó, Trump promete as vacinas e daí, então, os eleitores vão votar nele. Será que a coisa é essa? A sequência é essa? Ali ele botou and. Ele somou duas coisas, né? Promise to get vaccine code, COVID vaccine, and voters will elect him. Ali tem uma adição de duas frases. Aqui ele está já colocando then, né? Dizendo assim, the voters will elect him, logo depois, né? Ele promete a vacina, então logo depois os eleitores votam nele. Né? Vamos ver. Letra C. Trump promises to get the COVID vaccine, so the voters will elect him. So, em português, é o logo, né? Então, Trump promises to get vaccine code, logo, the voters will elect him. Eu acho que essa é a letra C aí, né? Letra D. Trump promised to get the COVID vaccine, but the voters will elect him. Mais, aí tem um mais aí, ó. Trump promised to get the vaccine, Trump promete a vacina, mas, ao contrário, porém, os eleitores vão elegê-lo. Não necessariamente. Olha, gente, é uma pergunta boa essa aí, viu? Então, letra C. Eu acho que não há dúvida, é letra C. Isso vai deixar esse daí, você sendo assim, vamos dizer assim, numa prova de 40, 50 questões, sendo a 30ª, a 40ª, que você já está querendo cansar, é uma pergunta capciosa essa daí, né? Então, eu acho que é a letra C. Trump promised to get the COVID vaccine, so the voters will elect him. Eu acho que é por aí. Então, vamos lá. Então, número 4, letra C. Número 5. E aí, mais textos. Vamos ver. Na prova de admissão de jornalistas, uma das questões pedia para analisar os textos abaixo. Depois, assinar uma opção que analisa corretamente sobre os textos. Então, vamos ver do que se fala os textos. Generally, this factual test is used to reflect opinions of an author or group. Geralmente, esse texto factual é usado para refletir opiniões de um autor ou grupo. They are usually longer than regular letters to editor. Eles são usados longamente, né? Longer than, eles são maiores, né? Aliás, eles são usualmente maiores que as cartas de editores regulares que são colocadas, né? Provavelmente nos jornais, né? Often being written by a subject matter, geralmente, né, frequentemente, né, sendo escritas como um tema, né, uma matéria subjetiva, né, ou otherwise notable person, ou então por uma pessoa notável, with the qualifications to have opinion, com a qualificação de ter opinião, aquela pessoa que gera opinião, né, que é formadora de opinião. Então, se ele quer que uma opção que analisa corretamente os textos, isso daí você está diante de quê? De um open-ed, né? É um opinion editorial, né? Opinion editorial. Vamos ver. Joe Baker. Joy Baker, né? Gave an interview to CBS to talk about marine animals. Então, Joe Baker deu uma
uma entrevista na CBS para falar sobre os animais marinhos. Turtles and reptiles with hard shells that protect them from predators. Então, olha lá, tartarugas são répteis, né? With hard shells, com uma carapaça, né, dura, que os protege de predadores. Tá. Turtles spend most of their lives in water. As tartarugas gastam a maior parte do tempo de vida delas na água. They are adapted for aquatic life. Eles são adaptados para a vida aquática. With webbed feet and flippers, né, com pés ou patas, né, como redes, né, e flippers. Os flippers, sabe aquele joguinho de flippers que faz assim? Então, aquilo dali são flippers. Então, são nadadeiras, né, com nadadeiras com flippers. And a streamlined body, quer dizer, né, streamlined quer dizer um corpo delineado, bem delineado, né, para o stream corrente, né, para vencer as correntes, né? Streamlined, que vence as correntes. Streamline, quer dizer, a streamline, substantivo, você vê, por exemplo, o submarino andando na água, né? Ele está na superfície ainda, você vê que ele passa aquela corrente de água. Aquilo ali chama-se streamline. Sea turtles rarely leave the ocean. As tartarugas no mar raramente deixam o oceano. Except to lay eggs, exceto para pôr ovos, né? In the sand, para pôr ovos na areia. Então, esse segundo texto aí, ele está falando mais do que? Das tartarugas marinhas, né? É um texto, né, que parece ser mais um texto que alguém quer explicar alguma coisa, uma explanation. O primeiro texto parece ser um open-ed, né? Ele é a definição de open edition, né? Open article. Vamos ver. Letra A. São textos que descrevem, por isso, ambos pertencem ao General Test Factor Test. Somente é Factor Test. Não, o segundo pode ser explanation. Então, pertence ao General Test Factor Test. Então, não é esse, porque eles não descrevem. O daqui ainda descreve o texto, a explanação, mas o lá de cima não descreve. Tá? Não descreve. E o lá de cima não é General Test. Ainda tem isso, né? General Test. Ele parte para o Open-End, né? São os artigos, né? Vamos lá, letra B. O primeiro texto define perfeitamente opinion article, enquanto o segundo texto é uma explanation. Letra C. O segundo texto é uma explanation, enquanto o primeiro texto é um persuasive test. Não tem nada ali para persuadir, está querendo convencer em nada ali. Letra D. Ambos os textos pertencem ao gênero Procedural Recount. Procedural Recount faz parte dos Factor Tests, né? É outra. Então é a letra B mesmo, tá? Então, o primeiro texto define perfeitamente a opinion article, é o open-ed, enquanto o segundo texto é uma explanation, é uma explanação. Então, está bem colocado aí. Vamos passar para o último slide. Eita, olha, o último slide tem um negócio ali. Zoos are no place for animals. Olha aí. Os zoológicos não são lugares para animais. Nossa! Reasons for, as razões para, e prós, né? E reasons against, razões contra. Então você tem aí dois pontos de vista aí, né? Aí, meu Deus. Então são dois pontos de vista aí. Reasons for keeping animals in zoos denies them their basic right of freedom.
Então, guardando os animais no zoológico, você impede, né, que eles tenham eles passem. Deny eu sei o que é deny em inglês, mas deny é você negar, né? Nega a eles o direito básico da liberdade, né? Zoos have negative effects. O zoológico tem efeitos negativos on the animals, para os animais, physical and emotional health, para a saúde física e emocional. Né? Animals should be put on display for the enjoyment of humans. Animais poderiam não ser postos como, né, da forma para se ver, né, para o divertimento, né, de humanos. Taking animals from their homes means less animals in the wild for breeding. Então, tirando animais das suas casas, significa menos animais no mundo selvagem, né? Some animals have a short lifespan when kept in captivity. Alguns animais têm uma vida diminuída, né, curta, quando colocados em cativeiro. Agora, reasons against, as razões contra os animais. Zoo are no place for animals. Aí são as razões contra. Zoo provides a safe place for animals that are being hunted illegally. Eita, olha só. O zoológico provê um lugar, né, que é seguro para os animais que foram caçados ilegalmente. Nossa, olha isso, daí é terrível isso aí, hein? Zoos have breeding programs for animals on the verge of extinction. Os zoológicos têm um programa para animais com uma vertente de extinção. Então, só os animais em extinção vão para o zoológico. Né? Zoos play an important role in educating the public about animals. O zoológico ajuda, tem uma importante participação na educação pública sobre animais. A family trip to the zoo is an enjoyable way to spend time together. O passeio da família ao zoológico é perfeitamente uma maneira de gastar o tempo juntos. Seeing an animal in real life is more memorable than in a book or TV. Vendo um animal em sua vida real é memorável, é mais memorável do que num livro ou na TV. Vamos ver o que ele quer aqui. O professor de língua inglesa pediu aos seus alunos da primeira série de uma escola no Rio de Janeiro para elaborar um trabalho sobre animais, utilizando gêneros textuais. A figura ao lado é de um dos trabalhos. Um dos trabalhos que chamou a atenção de todos, pois o título dizia que zoológico não é um lugar para animais. E os prós e contras. Assinale a opção que apresenta o gênero textual em língua inglesa. Esse gênero aí só pode ser o gênero argumentativo, né, que é a persuasão. Em inglês, né, o persuasive test. Não tem outro. Porque discussion não entra, não é bem uma discussão, não são duas pessoas discutindo. Não são dois pontos de vista. Então não é discussão. Né? Explanation, mas não está explanando nada. Ninguém está aí dizendo que é expert em nada. Procedure recount também não. Ninguém está usando procedimento. Então só pode ser persuasive test. Então é letra C.
Então, a número 6 é a letra C de casa. Pessoal, aqui nós vamos terminar a aula, né? Essa aula extra. Esperando que vocês façam uma boa prova. Aproveitem, leiam tudo, assistam as minhas aulas gravadas também, que é bom. Essas aulas dos factor tests, né? Dos scanners, né? Tests, que é muito interessante. Né? Vão lá, façam a leitura, façam as suas anotações, vejam qual é a classificação de mundo, vejam o que é poesia, o que não é, vejam o que é uma narrativa, faça seus estudos e tire suas conclusões. Ok? Então, um abraço para todos, boa semana e tudo de bom. Tá? Tchau.